estamos retomando hoje com a nossa escola bíblica. Esse domingo passado nós tivemos a EBD, melhor dizendo, a Ceia do Senhor, né? Nós tivemos aqui a Ceia do Senhor ministrando, e hoje nós retomaremos com o nosso Fundamento da Fé, página 10. Antes de nós irmos para a pergunta 4, o que é revelação, nós estaremos revisando a pergunta 3 nesse momento. Então, olha aí a pergunta 3. Os amados que ainda não participaram da EBD, esse fundamento de fé é a forma como o Betel ele enxerga as principais doutrinas da fé cristã. Eu não. Só. Esse aqui. Eu não vou usar não. Então, nós estaremos hoje dando continuidade. É a forma como o Betel, a Igreja Missionária Evangélica do Betel Brasileiro, ela enxerga as principais doutrinas da fé cristã. Então nós vamos passear pelas Sagradas Escrituras, tentando responder a perguntas que fazem parte ou estão dentro daquilo que a gente chama de ensino para as nossas vidas. Por exemplo, a doutrina da Palavra de Deus, a bibliologia. A gente tem estudado alguns assuntos que são condizentes com as Sagradas Escrituras, mas aí nós passearemos pela Bíblia, entenderemos um pouquinho sobre a doutrina de Deus até chegarmos à doutrina das últimas coisas. Então hoje, dando continuidade, nós estamos estudando a doutrina da Palavra de Deus, a bibliologia, e revisando a pergunta 3, nós podemos refletir um pouquinho o que é a Bíblia já. A gente viu o que é um pouquinho sobre iluminação, sobre a pergunta 3, ela indagou como a Bíblia se manifesta como palavra de Deus e por que podemos confiar nela. E a resposta diz o seguinte: as Escrituras manifestam-se com a palavra de Deus por sua majestade e pureza, pela harmonia entre todas as partes, pelo propósito seu conjunto, que é glorificar a Deus. Então, inicialmente, a palavra de Deus, esse conjunto de livros, 66 livros, nós temos 39 no Velho Testamento, conhecidamente como Antigo Testamento, e 27 no Novo. Então, são 66 livros que foram escritos num período de 1500 anos por 40 autores diferentes, de períodos de anos diferentes, tradições, costumes, valores, crenças diferentes. Então, só em você observar isso, num período de mais ou menos de 1500 anos, a gente percebe que há uma harmonia, como aqui vai dizer, há uma pureza, há uma harmonia entre os livros, e essa pureza e essa harmonia, ela liga as partes. Então, nós temos um conjunto, é como se fosse uma biblioteca de livros, mas esses livros, eles não estão soltos, ou eles não têm um motivo porque eles estão ali, mas existe um propósito, uma intenção do autor, que é Deus, em que essas partes, elas se complementem. Isso é fabuloso, isso é extraordinário. A gente vê que há um livro, ele completa o outro livro, um livro, ele dá uma continuidade ao outro livro, é um conjunto organizado. Isso nós temos o Deus que é grande e poderoso para fazer isso. Um Deus que nos seus propósitos revelou a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Um Deus que, diante da progressividade, né, essa progressão da revelação, a gente tem um achado magnífico, que é a palavra de Deus. E ela é comprovada tanto historicamente, ela é comprovada arqueologicamente. A Bíblia é um livro, como a gente tem estudado, divino e humano. O autor principal é Deus, mas ele deu entendimento, compreensão, inspirou o homem, iluminou a mente do ser humano para escrever esse livro fabuloso, esse livro extraordinário. Porque esse livro ele é extraordinário. Ele não provém meramente no plano terreno, essa dimensão terrena, mas ele provém dos altos céus. Ele provém do próprio Deus que criou o mundo e
criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Então nós podemos certamente confiar, amém? Você pode certamente, 100% confiar nesse livro que você tem nas mãos, porque esse livro ele provém de Deus e está envolto na autoridade divina que o próprio Deus concedeu esse livro, pelo qual nós temos vivido, pelo qual nós existimos, e pelo qual nós obedecemos, porque ela é nosso manual de fé e prática, a Bíblia Sagrada. E hoje nós daremos continuidade à pergunta 4, que vai tratar sobre o que é revelação. O que é revelação? Essa palavra revelação, a gente tem que entender que algo estava o quê? Escuro. Algo estava em trevas. Algo estava oculto. Não estava à mostra. Que foi revelado, que foi mostrado, que foi evidenciado. Então, algo que estava oculto, mas que foi revelado. Era um mistério. Não tem essa palavra mistério nas Sagradas Escrituras? Então, a seu tempo, Deus revelou seu mistério. Paulo vai dizer em Gálatas 4:4, na plenitude dos tempos, um nasceu de mulher debaixo da lei, e ele revelou o mistério de Deus. Ele revelou esse mistério. E qual é esse mistério? Jesus Cristo. Ele é um mistério de Deus, a salvação para o homem perdido. Então, meus amados irmãos, observe aí a resposta. A revelação é a auto-manifestação de Deus aos homens. Ele se auto-manifesta. E de que maneira ele se manifestou ao homem perdido? Através do seu Filho, Jesus Cristo. Deus, então vai dizer que Deus é Espírito. Deus é invisível, mas ele se fez carne. João vai dizer, e ele habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Então, a qual permite que ele seja conhecido em sua criação, e de modo especial em Cristo e nas Escrituras Sagradas. Então, de que maneira ele se revelou? De forma especial, por intermédio de um homem, plenamente Deus e plenamente homem. Vamos abrir essas referências. Um irmão abre aí, por favor, Êxodo 13:14. Aí outro irmão abre Salmos 19:1. Aí outro irmão vai abrir Salmos 119, 130. Romanos 13:25 e 1 de Pedro 1:13. Os amados que forem achando, você vai ter a referência e vai ler, para que nós possamos observar algumas dessas referências que nos dão base bíblica para o que nós estamos estudando. Salmo 19, versículo 1. Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Amém. O firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então, a criação ela manifesta o ser de Deus. Mais algum irmão? Pode ler. Êxodo 13:14. E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. O Deus que se revelou na criação é o Deus que disse a Moisés: Eu sou o que sou. Salmos quanto? Salmos, tem o Salmo 119, 130. Mais alguém, irmão, abriu? Romanos 16. Pode ler. Aquele que é poderoso para afirmar segundo o Evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério de Deus eterno. Percebam aí, isso é maravilhoso. A revelação do mistério, essa revelação do mistério que esteve oculta desde os tempos antigos, desde os tempos eternos. Então Deus revelou no tempo, nessa dimensão de tempo, há 2000 anos atrás, Ele revelou de forma total esse mistério. Vamos olhar a citação. Escolhi o caminho da fidelidade e decidi pelos teus. É o 130, irmã Lenira. Irmã Lenira leu, acho que outro
iluminação, o discernimento. Então, isso clareia a nossa mente, isso traz refrigério para a nossa alma. 1 de Pedro 1,13. Quem abriu? 1 de Pedro 1,13. Portanto, sentindo os dons dos vossos entendimentos, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Percebam, a revelação final de Jesus Cristo. Não há mais nenhuma revelação além desta. As pessoas podem até tentar colocar outras revelações além desta, mas Paulo vai dizer que seja anátema, que seja maldito toda e qualquer outra revelação que surgir após essa, porque o cânon foi fechado, as Sagradas Escrituras foram fechadas. Apocalipse foi o último livro escrito no ano 90, e naquela oportunidade os cristãos estavam sendo perseguidos, e aquela revelação, a própria revelação do próprio Jesus Cristo, ao apóstolo 1 de Pedro 1,13. Então a própria Jesus, ele revelou a João na ilha de Patmos esse mistério, e ele disse, né, que ele deixou bem claro com João: aqueles que tiram ou aqueles que acrescentam outras coisas além do que já foi posto para vocês, para a salvação de vocês, eles sofrerão os flagelos, eles receberão o castigo, né, o castigo que virá sobre eles, sobre o juízo. Então, meus amados irmãos, só o apóstolo João, ele morreu de forma natural, os outros morreram de forma bem triste, né? Uns cerrados ao meio, os outros decapitados, outros degolados. Então, a gente observa que esse livro ele foi escrito de forma harmoniosa, e essa revelação ela não é dada a qualquer ser humano. Por quê, pastor? Porque os seres humanos, eles se encontram cegos espiritualmente. Se não for a graça de Deus, se não for a misericórdia de Deus em se revelar, em se mostrar para estas pessoas como Senhor, como Pai, como Salvador, então ele se mostra, ele se revela. Então nós somos menina dos olhos de Deus, por isso que nós nos chamamos como preciosos aos olhos do Senhor, porque o Senhor decidiu. Isso é maravilhoso. Ele decidiu se mostrar a mim, ele decidiu se revelar à irmã Sandra, ele se decidiu mostrar-se à irmã Claudiana. Então ele se decidiu por amor, né? Porque ele provou seu amor para conosco, pelo fato de nós sermos pecadores, e de tal maneira ele se revelou a nós com este amor. Irmã Sandra. Sim. Eu acho assim, que Deus revela a todos. Sim. Esse é o grande amor. Sim. Agora, aqueles que dão espaço, dão lugar. Então, por exemplo, nós que aceitamos, a gente deu espaço, a gente vive, a gente aceitou. Mas aqueles que não é que Deus não fala com ser igual a eles. Verdade, De alguma corretamente. forma Deus revelou. Pelo firmamento, pelas horas das suas mãos. De alguma forma Deus se revela. Agora, aqueles lá na casa do meu entendem por quê? Que não as escamas não caem, né? Não se abrem os olhos de entender para entender. Isso. Eu gosto, para ilustrar o que a irmã está falando, é muito, muito boa a sua fala, irmã. Tem uma ilustração que Augusto Nicodemos ele fala, isso era do sopro dele, que ele falava, essa ilustração. Ele, dentro daquele texto, né, de Mateus 11, 28, vai dizer: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Então o convite é para todos. Deus não faz acepção de pessoas. Então ele conta que é como se um pregador ele tivesse, por exemplo, o templo está aberto aí, e Deus é como esse pregador que se utiliza desse pregador que chama, né, pecadores ao arrependimento. Vinde a mim, me busquem. E aí umas pessoas elas vão passar de frente do templo e vai dizer: isso é coisa de crente. Aí sai, né? Aí outros vai dizer uma piada, outros, aí o que acontece? Aquele
né, que diz: essa mensagem é para mim. Isso é para mim, eu preciso desse Salvador. Aí o que acontece? Quando ele entra, quando ele esse que entende que aquela mensagem é para ele, esse entra dentro do templo, mas quando ele olha quando ele adentra a porta, em cima, né? Em cima tem dizendo assim: somente aqueles que o Pai me deu, esses eles vão entrar, né? Mais ou menos assim, né? Esses vêm a mim. Então, vem a mim de maneira alguma. isso, então a gente sabe que nós escolhemos, mas aquela escolha Deus já tinha constrangido o nosso coração antes da fundação do mundo para nós tomarmos essa escolha. Então o Pai, Ele é quem, no caso, nos direciona, inclina o nosso coração, coloca fé, mas a escolha é nossa. A escolha de estarmos na casa do Senhor é aquele que rejeitou, aquele que não aceitou. Esse que ouviu o chamado e aceitou, e aquele que não aceitou. Não é porque ele não é porque Deus escolheu um e rejeitou o outro. Não, é a escolha do indivíduo, que é a responsabilidade humana, entra nesse processo, mas também tem a soberania de Deus. Por isso que a gente tem que entender que Deus é soberano em chamar, em vocacionar, e o ser humano é nesse processo de escolha, porque pelo ouvir, né, vem a fé, né, o ouvir da palavra de Deus, mas muitos eles rejeitarão o caminho da cruz. Muitos errarão o alvo. Por quê? Porque no seu interior tem algo ainda dizendo que Deus não existe, que Deus não é galardoador, que Deus não existe um céu, que ainda não existe um inferno, justamente por conta da incredulidade. Abram aí, vamos abrir, só para a gente ver isso ainda, o Salmos 14. Eu acho muito interessante esse Salmo 14. Versículo 1: diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Corromperam-se e cometeram atos detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. Então todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então a gente tem que entender o Deus como um justo juiz, e que todos os seres humanos eles eram passíveis de quê? De condenação. Imagina aí, Ele é tão misericordioso que Ele resolveu salvar alguns da condenação, porque todos estávamos mortos no nosso delito e pecado. Aí algumas pessoas dizem assim: mas Deus é injusto. Como Deus é injusto? Se Ele fosse injusto, Ele deixaria todos se perderem, todos serem condenados. Mas Ele salvou Ele salva cada um dos irmãos que estão aqui por sua muita misericórdia, porque todos nós estávamos condenados, não havia nenhum justo sequer. Porque tem pessoas que dizem, né? Eu não sirvo esse Deus dos crentes é um Deus injusto, é um Deus que manda pessoas para o inferno, que coloca pessoas no inferno. Mas elas não observam essas pessoas que Deus poderia condenar todos, mas por seu muito amor Ele resolveu salvar a muitos. Amém? Ele resolveu salvar a irmã Nilzete, Ele resolveu salvar a irmã Edith, Ele resolveu salvar a minha vida. Então, de maneira nenhuma Deus é injusto, mas Deus Ele escolhe, é a eleição, né? É a predestinação, que de antemão Ele resolveu salvar o irmão Raimundo, salvar a minha vida, salvar a vida daqueles que de antemão, por amor, Ele doou seu filho. O Filho de Deus, Ele veio, morreu ao seu tempo por amor de muitos. E esse sacrifício de Cristo, Ele cobre multidões de pecados. Ele certamente é eficaz em tirar e redimir todo o pecado do mundo, mas todo mundo vai acertar o alvo? Não vai, meus amados. Existem os que são de Deus, aqueles que aceitarão as suas verdades bíblicas, e outros que vão rejeitar. Então, a Deus, Ele criou algo chamado responsabilidade humana. Amém? Existe a soberania na escolha, mas existe o homem também em escolher a Deus, em se enveredar pelos caminhos de Deus. Mas o convite é aberto para todos. Infelizmente a gente pensa assim: pastor, como é que alguém pode rejeitar
um amor desse? Como é que alguém pode rejeitar a Deus? Mas a gente sabe que, infelizmente, o pecado é quem cega o entendimento, é um pecado, porque percebam, eu creio que todos aqui foram constrangidos a seguir a Jesus. É um convite irresistível, é uma graça abundante, mas a gente sabe que essa graça o povo, felizmente, ainda rejeita, mas ninguém era para rejeitar, não é verdade? Ninguém em sã consciência, porque por isso que aqui vai dizer que é tolo, é louco, aquele que diz no seu interior, não existe Deus. O pecado, ele é como se fosse, ele lança loucura no entendimento do mundo. Então só Deus para tirar e tornar o homem espiritual, porque o homem natural, ele não discerne as coisas espirituais, ele não discerne as coisas de Deus. Só o homem espiritual, o homem renovado, o homem selado com o Espírito Santo. Vamos continuar? Eu ainda vou fazer a colocação. Oi? Eu ainda vou fazer a colocação. Se não me engano, na igreja, congregação cristã. Por isso que eles não evangelizam, porque eles dizem que serão salvos aqueles que foram predestinados. Portanto, ainda que saia pregando, falando para o outro, só vai aceitar aquele que realmente foi predestinado. Então, só vai daquele, só vai pregar e deixa lá daquele que realmente É uma compreensão. É uma compreensão, vamos dizer assim, extremista. Por exemplo, eu sei que Deus vai predestinar, então para que eu vou evangelizar? Isso é uma posição extremista. Se eu sei que Deus já predestinou, que Ele escolheu, aí isso tem que me dar o quê? Isso tem que me impulsionar, me dar entusiasmo de evangelho, porque eu sei quem vai ser salvo. Eu sei que Deus confirma no meu coração que eu sou um salvo, mas a gente sabe no meio da rua quem é que vai ser salvo. Então isso tem que nos impulsionar, isso tem que nos dar entusiasmo para a gente pregar o evangelho, porque a gente não sabe quem vai ser salvo. Isso. Então a eleição é porque eles olham a eleição, alguns grupos religiosos entendem de forma extremista. Então se Deus predestinou, para que eu tenho que evangelizar? Mas a gente tem que olhar em qual perspectiva, em qual ponto de vista, no ponto de vista do entusiasmo, do otimismo, da gente ir levar as boas novas, entender que Deus, o Espírito Santo sopra onde Ele quer soprar, mas Ele cobrará de mim, Ele cobrará dos irmãos a responsabilidade de ir, né? Isaías vai dizer, Isaías teve um encontro com Deus, no seu chamado profético, Deus disse que cobraria o sangue daqueles que ele teve contato com o profeta e ele não anunciou. Então ele cobrará de nós, porque os anjos, ele poderia muito bem enviar um anjo do céu para anunciar as boas novas, mas ele escolheu a mim, ele escolheu a você, ele nos deu esse privilégio de anunciarmos. Então é necessário ainda anunciar. Nós temos quase 8 bilhões de pessoas no mundo, está quase, né? Nós temos 7 e chegando a 8. Mais da metade desses 8 bilhões de pessoas nunca ouviram falar de Cristo, não sabe nem quem é Jesus. Por exemplo, a gente se fica admirado com uma notícia dessa, porque a gente está numa nação cristã, é dividida, né? Católicos e evangélicos, mas a grande maioria predominantemente segue o cristianismo. Então nós estamos em um contexto que, por exemplo, muitas cidades, países no continente europeu, no continente asiático, na Oceania, que não conhecem a Jesus, que não sabem, e aí há um sinal que muitos ouvirão antes que Jesus venha, né? Há um sinal que a expansão do Evangelho tem que ser uma maior propagação para que Cristo ele retome, porque está acrescentando a cada dia o número dos salvos. Então a cada dia pessoas têm vindo a Jesus, mas tem um número e só o Senhor sabe. E quando se completar este número, Cristo retornará, Cristo buscará a sua noiva. Amém, meus irmãos? Então a gente tem que entender que essa revelação é dada de Deus para o homem, mas existe uma responsabilidade do homem de buscar a Deus, de se dobrar, inclinar o seu coração a Deus. Então a doutrina de Deus
nós observamos que Deus, Ele é criador e sustentador de todas as coisas. Nós observamos, por exemplo, no alfabeto grego, né, a primeira letra, alfa e ômega, simboliza o princípio e o fim de todas as coisas. Então, o Deus criador e sustentador de todas as coisas, Ele é o princípio de todas as coisas, Ele é o fim de todas as coisas. Perceba que a Via Láctea, né? Existem várias e várias, segundo a ciência, constelações. Essa daqui isso aqui é a Via Láctea, se diz respeito à Terra, né? Os outros 7 planetas conhecidos, né, dessa Via Láctea, mas existem várias e várias Via Lácteas. Imagina aí, um Deus que criou várias constelações, vários luminares, e Ele conhece cada um por seu nome. Ele dá nome a cada estrela. Isso é um Deus imenso. A gente não tem noção da grandiosidade do nosso Deus. Ele sabe a quantidade de grãos que existe na praia, né? Ele sabe a quantidade de fios de cabelo que há no nosso corpo cabeludo. Então é um Deus que criou tudo isso, é um Deus que se revelou ao homem. Como a irmã Sandra disse, existe uma revelação geral, existe uma revelação que é manifesta a qualquer homem, porque Ele faz o seu sol nascer, né, sobre os justos e os injustos. É o mesmo sol, todos estão debaixo do mesmo sol, todos estão vendo visivelmente a sua criação. Então Ele se revela de forma geral através da natureza, mas Ele se revela de forma especial, amém? A todos que buscam por intermédio da sua palavra, por intermédio do seu Filho Jesus Cristo. Essa é chamada a revelação especial, particular, amém? Particular. Ele se revelou de forma particular com nós, de forma singular, de forma exclusiva, como o irmão Raimundo diz, né? De forma exclusiva, de forma particular, Ele se revelou a nós. Mas existe uma forma geral, uma forma comumente chamada, uma forma comum, que é por intermédio da natureza. Por isso que Apocalipse capítulo 1, versículo 8 vai dizer: eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Então Ele deu esse nome ao nome que está acima de todo nome, que foi colocado sobre todo nome soberanamente, Jesus Cristo, né? Aquele que é, o que era e o que há de vir, Jesus Cristo. Observa a revelação de Deus, observe aqui nessa pirâmide, né? Nós temos Deus no topo da pirâmide, como aquele que é juiz, é legislador e rei de todas as coisas. Nós temos esse Deus, como Isaías vai falar na sua profecia. Nós temos o universo, que é estado dos seus pés, né? Não é nada comparado a Deus. A gente percebe que o universo é o Brasil, se a gente pega. Se nós passássemos o ano viajando, a gente não conseguiria conhecer o Brasil. Imagine o mundo, quanto tempo a gente teria que passar viajando para conseguir conhecer todo o globo terrestre. Então a gente vê como o universo ele é enorme, tanto a parte aquática, né, os mares, a parte terrestre, os mares, algo grande, né, algo magnífico, né? Então nós temos na base dessa pirâmide, nós temos os seres criados, tanto os vegetais como os animais, tanto a fauna, a flora. Nós temos todos esses seres criados, e Deus deu o domínio, Deus deu o governo ao homem de cuidar. Em Gênesis 1:27 vai dizer que Deus nos criou a sua imagem e semelhança e nos deu essa capacidade de criar, de colocar nomes. Por exemplo, hoje, até quarta-feira a gente conversou sobre isso, né? Eu, Marciano, o irmão Cícero, nós estávamos refletindo que Deus, ele deu capacidade ao homem, a Bíblia vai dizer, para colocar nomes. Inicialmente Ele colocou o nome na sua varoa, na sua mulher, e depois Ele colocou nos demais animais. Mas hoje ainda existem espécies novas existindo. Todo dia surge uma espécie nova
de uma planta, de um animal, e o homem hoje ainda coloca nomes na parte dos vegetais, dos pássaros, dos animais. Então a gente vê Deus ainda hoje, isso ainda acontece hoje em dia, né? Isso mais ou menos 6.000 anos atrás, ainda isso acontece, de homens colocando nomes em espécies de vegetais e de animais. Isso é maravilhoso a gente observar isso. E vem a pergunta: como podemos saber que Deus existe? A gente tem visto que existem pelo menos 3 formas que nós sabemos que Deus existe: através da sua criação, de forma especial, não é verdade, pelo intermédio da sua palavra, e também a história, ela conta que Deus existe, e Ele se revela de forma íntima a cada ser humano. Cada ser humano, ele tem uma percepção do Criador. Percebam, se nós somos criaturas, claro que a gente vai ter uma percepção natural do Criador que nos criou. Agora, de que maneira nós devemos adorar a Deus? Os verdadeiros adoradores adorarão a Ele em espírito e em verdade. Não é por meio da criação que nós adoramos, ou pelas criaturas. Só por meio de Jesus Cristo é que nós adoramos a Deus Pai. Então, meus amados, como podemos saber que Deus existe? Primeira resposta: todas as pessoas de qualquer lugar têm uma profunda intuição íntima de que Deus existe, de que são criaturas de Deus e de que Ele é o Criador. É um senso da divindade, amém? Todo ser humano, uma criança, por mais novinha que ela seja, ela tem uma percepção do Criador. É o senso da divindade. Nós temos o senso da divindade no nosso coração, e Deus nos deu esse senso. Cabe a nós adorarmos Ele por intermédio de seu Filho, mas muitos se desviam disso. A gente sabe da idolatria que há no nosso coração, os ídolos que nós produzimos. É uma fábrica de ídolos, né, que nós produzimos no nosso coração, e nos desvirtuamos da verdade, porque conhecereis a verdade, né, e a verdade vos libertará. Alguém abre, por favor, vamos ler apenas 2 referências dessas, né? Salmos 10, versículo 3 e 4, e outro irmão abra em João, capítulo 14, versículo 23. Salmos 10. Porque o ímpio glória-se do desejo da sua alma, em mim, aparente e blasfemo do Senhor. Por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga todas as suas colocações de sangue. Não há Deus. Meus amados, percebam o que o salmista está dizendo aqui, viu? O ímpio, ele não investiga, ele não busca, ele não está, vamos dizer, não está nem aí para Deus, ele está alheio a Deus. Percebam aqui, o Deus que ama salvar o homem perdido não tem prazer na morte do ímpio, mas olha o que é que o ímpio está fazendo aqui. O ímpio, ele tem uma presunção. O que é isso? O orgulho. O ímpio não busca, não há lugar no coração do ímpio para Deus, em nenhum dos seus planos. Se não for uma intervenção divina em nós não estaríamos aqui. Nós estaríamos como um homem ímpio, sem buscar Deus, virando as costas para Deus. É porque Deus é injusto? Não. É porque nós não procuramos a Deus. Deus, Ele está em toda parte, Ele é onipresente. É só nós chamarmos por Ele. O Senhor nos acode, nos socorre. Mas o que é que o ímpio faz? Não dá as costas para Deus. Não tem nenhum apreço pelas coisas de Deus. Está distante do seu caminho. Vamos para a outra referência? 14:23. Jesus respondeu e disse: Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará. Viremos para Ele e faremos dele morar. Se alguém, como é a pergunta aí, irmã? Se alguém me ama, ele vai fazer o quê? Guardará a minha palavra. Vai ser obediente, vai crer e obedecer. Não adianta só dizer que crê em Deus, tem que obedecer, não é verdade? A fé é demonstrada em
obediência. Porque muitos ele entendem assim que Deus é amor, mas não compreendem também que Deus é justiça. Não adianta você compreender que Deus é amor, mas também Deus é justiça. Deus dá uma fé para a gente, uma fé que está envolvida em obediência, em atitudes e ações que glorificam a Ele, que colocam o ser humano numa posição de benesse, de bênção, de abundância de vida. O homem ímpio ele não vive uma vida em abundância, porque ele pode achar até que os prazeres momentâneos dessa vida de alguma maneira vai completar, mas se você pergunta a ele afora, a qualquer ser humano que não respondeu ainda com fé e arrependimento, ele vai dizer logo, em seguida ele vai dizer que existe um vazio. Ele pode preencher através dos bens materiais, de um filho, por meio de um trabalho, mas vai existir algo que ele certamente ele se menospreza, né? Ele se sente insatisfeito, é uma insatisfação infeliz, né? Quem não tem a Deus no seu Filho Jesus Cristo. Então, meus amados, a segunda resposta, vamos revisar. A primeira resposta é que existe um senso da divindade, que nós temos esse senso da divindade, por isso nós dizemos que Deus existe, porque Ele é Criador e nós somos Criador. A segunda resposta, além da consciência íntima de Deus, que dá claro o testemunho de fato de que Ele existe, encontramos claras evidências da sua existência nas Escrituras e na natureza. Alguém leia, por favor, Romanos 1:20, e outro irmão leia Atos 14:17. Primeiro, senso da divindade. Em cada íntimo, em cada coração, Deus dá esse senso. Em segundo lugar, vamos ver a criação revelando Deus. Romanos 1:20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem indesculpáveis. Para que todo homem seja indesculpável. Não existe desculpa. Ah, Senhor, quando chegar naquele grande dia, eu não te conhecia. Ah, Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu profetizei em teu nome, eu tirei demônios, né, por intermédio da autoridade que há no nome de Jesus. Mas ele vai dizer: apartai-vos de mim. Apartai-vos, eu não vos conheço, porque muitos operam milagres, mas pensam que estão no caminho, mas não tiveram encontro com Jesus, não foram regenerados. E esse Deus, por intermédio do seu Filho Jesus Cristo, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, vai dizer: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Atos 14:17. Sim, como índios, como comunidades ribeirinhas, né? Isso pode. Temos de nós, né? Sim, isso aí fica. Porque assim, a gente tem a pergunta, né? Por exemplo, geralmente vem essa pergunta: mas pastor, mas tem uma comunidade indígena que nunca ouviram falar da parte de Deus por intermédio da sua palavra, nunca ninguém chegou a lugares tão escondidos, né? A lugares tão distantes, né? E aí a gente observa que Deus, Ele vai julgar essa causa. A gente não tem como medir como vai acontecer, porque isso está dentro da soberania de Deus. A gente silencia diante de uma pergunta dessa, porque Deus vai saber. Deus sabe como vai tratar com eles. Por exemplo, com crianças que nascem, por exemplo, com microcefalia e morrem quando nascem, né? 1, 2, 3 dias, uma semana de vida e morrem. Deus vai tratar com pessoas, por exemplo, com doenças mentais, né? Que não tem uma razão para responder ao Evangelho da Graça. Deus vai tratar, meus irmãos. A gente simplesmente silencia diante desses questionamentos, porque a gente não sabe, de fato a gente não sabe responder esse tipo de indagações, porque está dentro da soberania de Deus, né? Nossa, e isso é passado, você não perguntou, né? Nossos avós, né? Que não tinham acesso à Bíblia, né? Apesar de estarem na igreja considerada cristã, mas eles não tinham acesso
que a tradição falava, Isso. né? Então Deus é que vai tratar. Ele vai do jeito tratar. dele. Ninguém sabe como ele vai fazer isso, né? Porque ele não tem culpa. Isso. Então Deus vai tratar, né? A gente não sabe como vai tratar, mas Ele vai tratar. E a gente. Oi? Isso. A gente tem uma convicção. Qual é a convicção que a gente tem? Qual é a certeza que a gente tem que a Bíblia dá? Que os escolhidos, né, os eleitos, eles não errarão o caminho. Não errarão o caminho. Aqueles que serão salvos, eles não errarão o caminho. Eles perseverarão neste caminho e serão salvos. No texto de João, esqueço a referência, vai dizer que ninguém pode tomar os escolhidos da mão do Senhor. Né? É Deus que tem, é Deus que salva, é Deus que sustenta, é Deus que faz com que vá completar o plano de salvação. Né? Paulo vai dizer, né, que ele vai completar, ele completa o plano de salvação nas nossas vidas, que é a santificação. Manizete? Tanto nossos, porque nós vimos, por exemplo, a gente está se santificando. Vamos voltar 5 anos atrás, a gente olhava para a Escritura da mesma forma que a gente olha hoje? De forma alguma. A gente está no aperfeiçoamento. A gente tinha certos textos que a gente olhava assim e interpretava de forma ignorante, porque a gente não sabia, né, o significado. Mas hoje, com o tempo a gente vai estudando, com o tempo a gente vai meditando, e aí Deus não vai levar esse tempo da ignorância, está se referindo a esse tempo da ignorância nossa, como também de toda a impiedade, aqueles que, como um dia nós fomos ímpios e Deus nos regenerou, Deus não vai levar esse tempo de ignorância, mas Ele vai salvar, Ele vai gerar fé, vai gerar arrependimento, para que essas pessoas, elas busquem a Ele através da sua palavra. Então, primeiro, o senso divino. Cada um de nós temos o senso divino. Nós temos a criação que manifesta Deus. Muitos vão se desvirtuar, muitos vão, por exemplo, adorar o sol, né, como a gente vê pessoas adorando o sol, a lua, os astros, animais como na Índia, o elefante, a vaca, o macaco. Eles entram dentro das casas, é interessante, vacas, né, em cima das lajes, e eles não podem fazer nada com aqueles animais, porque eles pensam, eles acreditam que ali possivelmente eles acreditam em reencarnação, que exista um familiar dele encarnado naquele animal, por isso que eles não podem, tipo assim, bater, eles não podem matar, eles comem, eles são veganos, né? Eles comem apenas legumes, alguns deles. Então a gente vê que o ser humano ele se desvirtua, porque Deus não é uma vaca, Deus não é um elefante, Deus é espírito, mas o ser humano ele vai buscar coisas para adorar, porque o ser humano ele é muito material, né? Ele busca objetos, ele busca coisas que ele pode pegar, apalpar, ver. O ser humano não gosta de um Deus que é espírito, porque eu acho que para eles, eu acho que de alguma maneira é sem graça, né? Um Deus que é espírito, um Deus que ele pode se comunicar, a forma, né? Não conhecer a voz, né? Porque Deus ele fala audivelmente aos nossos ouvidos por intermédio da palavra. Nós não precisamos buscar um Deus que fala, né? Um Deus que é visível, de maneira nenhuma. Nós temos um Deus. Eles têm bocas, mas não falam, têm ouvidos, mas não escutam, né? Como o Salmo 115 vai dizer, e tem mãos que não apalpam. Então é um Deus pagão, é um Deus inútil, né? Então, meus amados, vamos dar continuidade aqui. Será que podemos realmente conhecer a Deus? Será que nós podemos conhecer a Deus? Sim, claramente. Ele se faz conhecido por intermédio da sua palavra. Será que podemos realmente conhecer a Deus? Nessa pergunta, né? Primeira resposta: Deus quis se revelar à humanidade através da Bíblia, e ela é a nossa única, é a única que nos
apenas naquilo que Ele se revelou. A gente não conhece e a gente, na eternidade, a gente nunca irá conhecer Deus plenamente, porque Ele é Criador e nós somos criaturas. Nunca conheceremos Deus totalmente, porque Deus, Ele é superior à sua criação. Imagina se Deus criasse a sua criação de igual modo com Ele. Ele não seria Deus, Ele tem que ser superior, Ele é supremo. Nós somos, temos as nossas fragilidades, as nossas falhas. Então nunca conheceremos Deus plenamente. Conheceremos Ele face a face, por intermédio de Jesus, mas não plenamente. Então as Escrituras nos falam sobre Deus e nos ensinam tudo o que necessitamos saber sobre Ele. Meus amados irmãos, você está com um livro que tudo que você necessita para desenvolver a sua salvação, você tem nas suas mãos. Não precisa de mais nada, não precisa de nenhum livro além desse. Tudo se resume a este livro para a sua salvação, para que você conheça a Deus, os seus atributos, comunicáveis, incomunicáveis, o seu eterno poder, a sua imutabilidade, tudo está diante de você. Amém? Então nós temos tudo. Isso aqui é suficiente para a nossa salvação. Porque a gente tem que falar isso e revisar isso, porque existe tanto engano, meus amados, tanta mentira neste mundo, tantas revelações que surgem. Eu fiquei abismado. Ultimamente um pastor, eu pensava que era até uma brincadeira, mas o pastor Renato Vaz, ele escreveu um pensamento que ele dizendo como é um absurdo que está acontecendo hoje em dia. Isso é recente. Um pastor, ele é como se fosse um plano, na Sky. Ele tem um plano de revelações dele, e aí ele cobra por esse plano. Por exemplo, o plano de revelações dele, isso é até brincadeira, É uma coisa assim que a gente pensa assim que é brincadeira, mas é verdade. O plano de revelações dele, por exemplo, o pacote é R$50. E aí você paga esse plano e diariamente ele te dá uma revelação nova. Tem um monte de gente pagando. E tem muita gente pagando. Tem muita gente entrando, pagando nesse plano. Pensando que a revelação é de Deus. Aí por isso que a gente tem que dizer, revelação que a revelação está fechada. Então não caia nessa mentira.